Mas, como vimos, o documento final retoma a linha negativa ao declarar improvada a hipótese espírita. Declarando-se inclinado a considerar a situação como resultante da interação entre as sonolentas faculdades em ação na mente do automatista e o meio cósmico de outras espécies de consciência capazes de trabalhar com elas. Que outras espécies seriam essas? Preferi não definir. Enfim, mais um exemplo da dramática resistência à admissão da realidade do espírito. William James e a SPM. Da volumosa obra do professor William James, vamos destacar apenas parte do capítulo 10. The Consciousness of Self, consciência do eu e, neste modo, The Mutation of Self, as mutações do eu. James divide a fenomenologia das mutações de personalidade em 3 segmentos. 1. Ilusões insanas. 2. Seres alternantes. E 3. Mediunidade ou possessão. Umas poucas observações são aqui oportunas. Podemos depreender do simples enunciado da classificação que o Dr. Júlio não considera as alternâncias de personalidade nem a mediunidade ou a possessão como doenças ou, mais especificamente, como insanidade. De vez que a esta dedica segmento próprio, que começa com longa citação de Ribot. Sacada ao seu livro Maladie de la Mémoire, do qual não dispõe indicações bibliográficas. A segunda observação é de que o autor considera a mediunidade em conjunto com a possessão. Embora haja alguma conexão operacional entre esses dois fenômenos, porque a possessão também exige componente mediúnico na vítima, as diferenças são mais expressivas do que as semelhanças. Para estudarmos melhor esse aspecto, teríamos de fazer uma ampla digressão.
na qual examinássemos o denso estudo do Dr. Osterreich, Possession, Demonic and Olivier, o que nos tomaria muito espaço de tempo. Um terceiro aspecto convém ressaltar. O fato de que o Dr. James não hesita em introduzir na discussão o problema paralelo da mediunidade, que muitos de seus colegas cientistas interessados na psicologia em geral, ou no vetor específico da personalidade múltipla, preferem liquidar com um punhado de frases apressadas superficiais, quando não se decidem por ignorar o problema de todo. James considera os três aspectos em que divide didaticamente a matéria como distúrbios, não taxativamente como doenças da mente. Sua expressão é alterações no ser pensante. Reconhece que a classificação é um tanto arbitrária e que características de uma delas podem ocorrer com as demais. Muito elegante, contudo, é a sua confissão de humildade ao declarar honestamente que nosso conhecimento acerca dos elementos e das causas de tais modificações de personalidade é tão escasso que não deve ser atribuído nenhum significado profundo à divisão em tipos. É bom ouvir ou ler observações dessas, destituídas dos habituais arrogância da vaidade e da autossuficiência dogmática de tantos cientistas e pesquisadores de menor porte do que o Dr. James. Quanto ao fenômeno das personalidades múltiplas, alternantes, nas suas fases mais simples, diz ele, parecem baseados em lapsos de memória. Tais mudanças ocorrem quando, por exemplo, uma pessoa se torna inconsistente ao esquecer seus compromissos. Seus hábitos, seus conhecimentos, sendo difícil determinar-se a essa altura. Até onde e como está afetada a pessoa, a ponto de dizer-se que a sua personalidade mudou. Já nos casos patológicos, a expressão é de James, de personalidade dupla ou múltipla,
lapso de memória é abrupto e usualmente precedido de um período de inconsciência. Ou síncope, por uma extensão variável de tempo. É, no mínimo, imprecisa a expressão de que os fenômenos dessa natureza sejam baseados em lapso de memória. Embora seja essa a pré-condição para que eles ocorram. A ausência de memória, ou, mais precisamente, da consciência, como vimos, é um dos componentes do processo, não a base ou a causa motivadora. O que acontece é que, para poder assumir os controles psíquicos da personalidade invadida, o invasor precisa desalojar o dono da casa de seu próprio corpo físico. Ao ser expulsa, a personalidade ali residente leva consigo seus arquivos. Enquanto sua memória continua a funcionar alhures ininterruptamente. Sem dispor, contudo, de condições para fazer fluir os comandos mentais pelo cérebro físico. Do qual se acha temporária e parcialmente desligada, enquanto o invasor manipula seus controles psíquicos. Tanto é assim que, ao reassumir tais controles, a consciência, consequentemente, a memória, se restabelece no corpo físico, ou melhor, tornam-se presentes nele. Não é, pois, o lapso de memória ou de consciência a causa geradora do fenômeno da alteração da personalidade. Tanto na mediunidade como na SPM, e sim uma vontade consciente exógena estranha à da personalidade invadida e que se impõe a esta, toma-lhe o corpo e o opera como se lhe pertencesse. Dado que tem à sua disposição os painéis de comando mental, estudo que ainda não se fez com a necessária profundidade é o de pesquisar com a técnica da regressão hipnótica o que ocorre com o sistema consciência-memória por onde andou a personalidade expulsa. O que fez?
viu e pensou durante o tempo em que esteve bloqueada ou afastada do corpo físico. Temos apenas breves referências a respeito desse importante aspecto no qual, ao que eu saiba, ninguém se deteve tempo suficiente para questionar e aprender com os fatos observados. Em vez de tentar impor-lhes um modelo teórico pré-estabelecido, ou pior, simplesmente ignorá-los porque não se enquadram na hipótese dominante da cisão da personalidade. O professor William James examina a seguir alguns dos casos relatados, como o do Dr. Azan. O Dr. Weir Mitchell, infelizmente não publicado em livro, apenas em papel escrito, para Transaction of the College of Physicians of Philadelphia, em 4 de abril de 1888. E, portanto, de circulação limitada, bem como um relato de Jeannet Gilles Lampierre. Também publicado em revista especializada, a Revue Scientifique, de 19 de maio de 1888. Refere-se ainda ao trabalho dos doutores Bourrier e Birot, do qual dispõe de um exemplar. Deixaremos para examinar esses e outros documentos mais adiante. No momento, o que nos interessa é a opinião do professor William James sobre eles. Há, contudo, uma frustração à espera do leitor interessado em conhecer tal opinião. Dado que James limita-se praticamente a produzir um resumo dos relatos médicos publicados. Alguma coisa, porém, ele diz no módulo seguinte, sobre mediunidade e possessão. Que resulta em grande interesse para o nosso próprio estudo. Para o Dr. James, ocorre tanto na mediunidade como na possessão uma invasão. Com rápida passagem do estado de personalidade dito normal para o alterado. Sendo que a duração desses estados é breve, de uns poucos minutos a algumas horas.